Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos resolver agora algumas equações do segundo grau, usando os métodos que aprendemos, Bhaskara, as fórmulas das equações incompletas, ou trinômio do quadrado perfeito, né? Vamos analisar cada uma delas. Aqui essa equação do segundo grau, ela não está na sua forma reduzida, para identificarmos os coeficientes. Vamos aplicar aqui propriedade distributiva, então vai ficar x ao quadrado, x multiplicado por x, x elevado ao quadrado, x multiplicado por menos 6 igual a zero. Juntando aqui os termos semelhantes, x ao quadrado mais x ao quadrado, fica 2x ao quadrado, menos 6x igual a zero. Então, essa aqui é uma equação incompleta, né? Os coeficientes dela, A é o termo que está antes do x ao quadrado, é o 2. Coeficiente B é o termo que está antes do x, que é menos 6. E o coeficiente C, o termo independente, não tem. Uma equação do segundo grau incompleta com C igual a zero, não precisamos aplicar a Bhaskara, né? Sabemos que sempre quando C é igual a zero, uma das equações é igual a zero. Então, já sabemos que uma das equações é zero. A outra equação, temos aquela fórmula rápida, né? Menos o coeficiente B dividido pelo coeficiente A. Então, agora substituímos. O B é negativo. Temos também um menos na fórmula. Então, vai ficar menos 6 dividido por 2. Menos 6 é positivo. 6 dividido por 2 igual a 3. Logo, a solução dessa equação do segundo grau é o 0 e o número 3. Esses são os dois números que transformam essa equação em verdadeira. A próxima equação também não está na forma reduzida. Vamos aplicar a propriedade distributiva. X vezes x é igual a x ao quadrado. X vezes 3 é igual a 3x. Vamos passar esses 5x para o primeiro membro, colocando a equação na forma reduzida. Menos 5x igual a zero. Temos termos semelhantes. Ainda não podemos identificar os coeficientes. 3x menos 5x. Então, ficará 3x menos 5x menos 2x é igual a zero. Os coeficientes dessa equação são coeficiente A, 1, porque não está escrito nada aqui na frente, coeficiente A é 1. Coeficiente B é o termo que está antes do x, que é o 2, menos 2. Coeficiente C não aparece, não tem termo independente, logo o coeficiente C é igual a zero. Se trata de uma equação do segundo grau incompleta. Quais são as raízes da equação do segundo grau nesse caso? Um valor sempre é zero, quando o coeficiente C é zero, e o outro encontramos na fórmula menos B sobre A. Substituindo o B, que também é negativo, ficará menos 2, dividido por A, que é igual a 1. Isso vai dar menos 2, dá mais 2. Solução 0 e 2. Próxima equação, 4x ao quadrado menos 12x igual a zero. Já está na forma reduzida. Basta encontrarmos os coeficientes. Coeficiente A é quem está antes do x ao quadrado. Coeficiente B, quem está antes do x, que aqui é o menos 12. E o coeficiente C é o termo independente que não apareceu nessa equação. Logo, se trata de uma equação incompleta com C igual a zero. Nesse caso, uma das raízes sempre será zero, a outra será menos o coeficiente B dividido pelo coeficiente A.
Então, vamos substituir o b, menos da fórmula, menos do coeficiente b, dividido por 4, que é o coeficiente a. Menos com menos fica mais 12 sobre 4 é igual a 3. Solução, conjunto solução é 0 e 3. Mais uma equação, essa equação já está na forma reduzida, está pronta para identificarmos os coeficientes. O coeficiente A é o coeficiente antes do x ao quadrado, 5. O coeficiente B é o coeficiente antes do x. Aqui não tem nada escrito, o coeficiente B é igual a 1. Coeficiente C é o termo independente que não aparece. Logo, um valor do x é igual a 0, o outro menos B sobre A. Ficará menos 1 sobre 5. Solução é o número 0 e menos 1/5, as duas soluções da equação. 7x ao quadrado mais 2x igual a 30. Essa equação não está na forma reduzida. Vamos transformá-la para achar corretamente os coeficientes. Esse 30 vem para frente com o sinal negativo. Então, a equação é 7x ao quadrado, 2 menos 30 dá menos 28, igual a 0. Agora sim, a equação está na forma reduzida, podemos achar os coeficientes A, B e C. Coeficiente A é o coeficiente que está antes do x ao quadrado, que é o 7. Coeficiente B é o termo que está antes do x. Não aparece x nessa equação, é porque o coeficiente B é 0. E o C, menos 28, é o termo independente. Se a equação do segundo grau não possui coeficiente B, as raízes da equação, utilizamos a fórmula mais ou menos raiz quadrada de menos o coeficiente C dividido pelo coeficiente A. Nesse caso, as raízes serão sempre simétricas ou opostas. Então, ficará mais ou menos, substituindo o C por 28, menos 28, né? Então, fica menos da fórmula e menos do coeficiente. Sobre A, 7. X é igual a mais ou menos com menos, fica 28 sobre 7. 28 dividido por 7 é igual a 4. A raiz de 4 é igual a 2. Logo, as duas respostas, as duas soluções para essa equação, como já sabíamos, são raízes simétricas, mais 2 e menos 2. Outra equação do segundo grau, que não está na forma reduzida, vamos dar uma arrumada nela, passando 8 para o primeiro membro, com o sinal negativo. Vamos unir os termos semelhantes. Esse menos 90 menos 8 é igual a menos 98. Identificamos agora os coeficientes. O coeficiente A é o termo antes do x ao quadrado. O coeficiente B não aparece na equação, é porque ele é 0. E o coeficiente C é o termo independente, menos 98. É uma equação do segundo grau incompleta, com B igual a 0. As raízes encontramos na fórmula mais ou menos raiz quadrada de menos C sobre A. São raízes opostas ou simétricas. Substituindo o C na fórmula, menos 98 dividido por 2. Menos com menos 98 fica mais 98. Dividido por 2 é igual a 49. Raiz de 49 é igual a mais 7 ou menos 7.
Então, a solução, como já sabíamos, são raízes simétricas, mais 7 e menos 7. Mais uma equação que também não está na forma reduzida. 4x² menos 27. Esse x vem para o primeiro membro, igual a 0. Temos aqui termos semelhantes. 4x² e menos x². 4 menos 1 é igual a 3. Então, temos 3x² menos 27 é igual a 0. Agora, podemos identificar os coeficientes. A é o coeficiente antes do x², que é o 3. B é o termo que está antes do x, não aparece, é porque é 0. E C é o termo independente, menos 27. Se é uma equação do segundo grau com B igual a 0, encontramos as raízes na fórmula mais ou menos raiz quadrada de menos C sobre A. Substituindo os coeficientes na fórmula, menos 27 sobre 3. Isso será igual. Menos com menos vai dar mais 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. E a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Então, a solução são as raízes simétricas menos 3 e mais 3. Essa equação não está na forma reduzida. Vamos aplicar a propriedade distributiva. X vezes x, x². X vezes 3, 3x menos o 40 igual a 0. Já está na forma reduzida. Coeficiente A é o termo antes do x², 1. Coeficiente B, 3. E coeficiente C, menos 40. É uma equação completa. Vamos usar a fórmula de Bhaskara. Vamos fazer por etapas, então primeiro vou encontrar o delta. A fórmula do delta é b² menos 4 vezes A vezes C. No lugar do B eu vou escrever o 3, 3² menos 4 multiplicado pelo A, que é o 1, multiplicado pelo C, menos 40. 3 elevado ao quadrado vai dar 9 positivo. Aqui eu vou multiplicar o 4, que é negativo, pelo 40, que também é negativo. Logo, o sinal vai dar positivo. Então, já coloco de uma vez. E 4 vezes 40 é igual a 160. Logo, o delta é igual a 169. Vamos agora à segunda parte. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Substituindo o b na fórmula, menos 3, mais ou menos o delta que encontramos, 169, dividido por 2a. O coeficiente a é igual a 1, então vai ficar apenas o 2 aqui no denominador. Menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 169 é 13, dividido por 2. Agora aqui temos duas operações, mais e menos 13. Então, eu faço uma separação dessas duas operações. Encontramos, então, x1 e x2. x1 vai ser menos 3, mais 13 sobre 2, e o x2 será menos 3, menos 13 sobre 2. Separamos apenas a conta do mais e do menos. Agora, vamos lá.
Menos 3 mais 13 vai dar positivo 10. Dividido por 2 será igual a 5. E aqui embaixo, menos 3 menos 13 dará menos 16, que dividido por 2 é igual a menos 8. Solução dessa equação são as duas raízes. Uma é menos 8 e a outra é 5. Essa é a solução usando a fórmula de Bhaskara para a equação do segundo grau completa. X² mais 5x mais 6. A equação já está na forma reduzida, podemos encontrar os coeficientes. A é quem está antes do x², não tem nada, é porque é 1. B é quem está antes do x, 5 positivo. C é o termo independente, 6. Vou usar Bhaskara. Primeira parte, eu vou encontrar o delta, a fórmula é b elevado ao quadrado, menos 4ac. O delta, também chamado de discriminante, 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes coeficiente A, 1, coeficiente C, 6. 5 elevado ao quadrado é 25. 4 vezes 1 vezes 6, 24. Encontramos um delta igual a 1. Vamos para a outra parte da Bhaskara. X é igual a menos o coeficiente B, mais ou menos raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2A. Então, vamos substituir os coeficientes. Menos B, eu vou escrever menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, delta que encontramos é igual a 1, dividido por 2 vezes A é 1, então ficará apenas o 2 aqui no denominador. Menos 5, a raiz de 1 é 1, então fica mais ou menos 1, dividido por 2. Agora aqui, separamos para fazer a continha de mais e a de menos separada. Então, ficará o valor do x1 igual a menos 5, mais 1 dividido por 2. E embaixo ficará menos 5, menos 1 dividido por 2. Observe que apenas esses operadores aqui, mais e menos, que separamos. O 5 continua negativo no cálculo do x1 quanto no cálculo do x2. Agora vamos resolver aqui em cima. Menos 5 mais 1 é menos 4, que dividido por 2 vai dar menos 2. Aqui no numerador, menos 5 menos 1 é menos 6, que dividido por 2 vai dar menos 3. Logo, a solução dessa equação são os dois algarismos, menos 2 e menos 3. São as duas raízes dessa equação. Os coeficientes, A, 1, é o termo que está antes do x². Coeficiente B, menos 7, o sinal vai junto. E coeficiente C é o termo independente, 12. É uma equação completa, vamos achar o delta, ou também chamado de discriminante. A fórmula dele é b² menos 4 vezes A vezes C. No lugar do B, vamos substituir por um número negativo, por isso que eu estou colocando entre parênteses, menos 7. Toda vez que for substituir um número negativo, não esqueçam de botar o parênteses. Menos 4 vezes o coeficiente A, que é 1, vezes o coeficiente C, que é 12. Menos 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Menos 4 vezes 1 vezes 12 será igual a menos 48. Logo, o delta é igual a 1. Vamos achar aqui os valores de x.
menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo sobre 2a. No lugar do b, eu vou escrever menos 7, então eu vou colocar dentro de um parênteses, porque é negativo. Mais ou menos a raiz do delta, que é igual a 1, dividido por 2a. Como a é 1, vai ficar apenas o 2. Menos com menos vai ficar mais 7. Mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Aqui vamos separar o mais e o menos. x1 será 7 mais 1 dividido por 2, e o x2 será 7 menos 1 dividido por 2. Agora vamos resolver as contas. 7 mais 1, 8, que dividido por 2 é igual a 4. 7 menos 1 é 6, que dividido por 2 é igual a 3. Solução dessa equação são as duas raízes, 3 e 4. Essa equação já está na forma reduzida. Os coeficientes são a igual a 1, b 5 positivo, c 4. Vamos encontrar o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. No lugar do b, substituímos pelo 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Delta será 5 elevado ao quadrado é igual a 25, menos 4 vezes 4, 16. 25 menos 16, encontramos um delta igual a 9. Segunda parte da Bhaskara, menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta dividido por 2a. No lugar do b, vamos colocar 5, logo ficará menos 5, mais ou menos, a raiz quadrada do delta que encontramos 9, dividido por 2 vezes 1 é igual a 2. Menos 5, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Agora vamos resolver, separando esse mais e esse menos na fórmula. x1 será igual a menos 5 mais 3 sobre 2, vou botar aqui um sinal de mais vermelho, e o x2 será menos 5 menos 3 sobre 2. Botando aqui o sinal de vermelho. Atenção que o sinal negativo do 5 não alterou. No x1 e no x2 ele continuou negativo. Agora vamos resolver aqui no numerador. Menos 5 mais 3 é menos 2, que dividido por 2 encontrará menos 1. Aqui no x2, menos 5 menos 3 é igual a menos 8, que dividido por 2 é igual a menos 4. Solução, as duas raízes dessa equação são o menos 4 e o menos 1. Estas foram as resoluções das equações de segundo grau. Se curtiu, deixe teu like e até o próximo vídeo.